bem-vindo a mais um Você Perguntou e a gente responde. Essa é uma série de vídeos onde a gente responde perguntas dos internautas. Às vezes as perguntas são técnicas, sobre alguma técnica, como traçar melhor, como fazer um fine line sem falhas, como uma pintura íntegra sem falha, ou até mesmo como que eu faço o realismo e o decalque mapeado, que é. Outras perguntas têm a ver com biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, legislação, mas muitas delas é sobre como é o mercado de trabalho de tatuagem, como é ser um empresário da área de tatuagem e como se inserir nesse mercado. Bom, meu nome é Renan Martelli Scaff, sou CEO do Angels Tattoo School desde 2005, sou considerada uma das primeiras mulheres tatuadoras do Brasil, eu tatuo desde 1996 e sim, Renan é um nome unissex, serve tanto para homem quanto para mulher. No Brasil ele é mais utilizado para homens, mas é um nome unissex. Eu tenho como formação acadêmica medicina veterinária, com especialização em saúde pública humana, vigilância sanitária, técnica em enfermagem, perita judiciária e atualmente curso medicina humana para trazer mais conhecimento para você. Essa minha formação na área da saúde me permite, por lei, ministrar cursos que envolvam biossegurança, anatomia e fisiologia da pele e depois fornecer uma certificação válida. Porque sim, o profissional tem que ser formado na área da saúde para poder falar de anatomia e fisiologia da pele, biossegurança e muito mais. Então nós aqui do Angels Tattoo School conseguimos ministrar aulas de tatuagem, piercing, dermopigmentação e ainda fornecer certificação válida, além de um diploma de reconhecimento médico. E é por todos esses motivos que eu amo dizer que eu ajudo você a se tornar um tatuador profissional com técnicas únicas e exclusivas e certificações válidas. Eu vou estar lendo algumas perguntas dos nossos internautas agora e respondendo para que você possa conhecer melhor como é o mercado da tatuagem. Então o internauta perguntou fez a seguinte pergunta: como seria possível uma pessoa que trabalha na CLT, tem pouco tempo para se dedicar, conseguir dar a volta por cima e viver desse sonho que é a arte da tatuagem? Primeiramente, a gente tem que entender que quando a gente trabalha na CLT, a gente geralmente tem horários fixos, né? A maioria das pessoas tem horário fixo, ou quando trabalha na área da saúde no hospital, às vezes trabalha 2 dias, depois folga 3, ou trabalha 1 dia, folga 2, mas geralmente são horários fixos. Então, a primeira coisa que uma pessoa tem que entender é que para qualquer coisa que ela for fazer, ela tem que se organizar. Então a primeira dica que eu dou para você, se você quer entrar no mundo da tatuagem, é organize o seu tempo, para você ter horários fixos para você treinar. Porque quando a gente está perto de realizar uma mudança muito grande, ou de viver do que eu falo que é o nosso propósito, quando a gente realmente ama alguma coisa e a gente quer viver daquilo, muitas vezes parece que o universo está conspirando contra a gente para que a gente realize esse sonho. E na verdade isso é só uma percepção, porque muitas vezes o que ocorre é que a gente não se organizou direito para viver esse momento, para realmente fazer essa transformação. Primeiramente, você adquirindo o curso do Angels Tattoo School, você vai ter 1 ano para assistir ele, né? Então você pode assistir nos momentos que você não estiver trabalhando. Então vamos supor que você trabalhe das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Você pode fazer uma escolha, que é assistir esse curso no período noturno ou assistir ele de manhã, antes de ir trabalhar. E o que é que vai definir se você vai assistir à noite ou se você vai assistir de manhã? É como você se sente melhor. Você se sente melhor acordando todo dia 1 hora mais cedo para assistir 1 hora de curso todo dia? Ou você se sente melhor chegando do trabalho, jantando, tomando um banho, dando uma relaxada e depois assistindo esse curso? Então, primeiramente, a gente tem que entender que, além de organização, a gente vai ter que criar uma rotina de estudo, como qualquer outro curso. O curso do Angels, exatamente por fornecer certificações válidas, ele exige que você passe um
passo a passo, você tem que fazer um passo a passo. Então tem inúmeras tarefas, inúmeros treinos para você fazer, para você conseguir realmente se tornar um tatuador. Não é só comprar o curso, deixar a aula ligada lá e sair fazendo os afazeres de casa, ou enquanto está rolando a nossa aula, você está rolando o TikTok ou Instagram. Dessa maneira não funciona. Dessa maneira nunca você vai ser um tatuador profissional. Nunca vai conseguir viver de arte, porque você tem que estar entregue 100% para a aula. Então você vai definir se o melhor horário de estudo seu é de manhã ou se é à noite. Depois que você definir isso, você vai colocar metas. Então, por exemplo, todo dia eu vou assistir 1 hora de curso, ou todo dia eu vou assistir 2 horas. Não ponho metas muito altas, né? Não coloque, por exemplo, todo dia eu vou assistir 4 horas de curso. Por quê? Você já vai chegar cansado de ter trabalhado na CLT. Quando a gente trabalha geralmente para a CLT, a gente tem uma rotina. Essa rotina, geralmente, se você não ama o que você faz, acaba sendo uma rotina desgastante. Então, não coloque metas muito grandes para você, porque senão você vai colocar metas de ficar estudando 4 horas por dia, vai acabar sendo cansativo também esse estudo da tatuagem, por mais que você goste, e aí você vai estar exausto no outro dia para trabalhar, e aí vai virar uma bola de neve. Tá cansado, tá estudando, tá trabalhando, tá cansado, e aí não vai ser produtivo. Então põe uma meta de no máximo 1 hora por dia, até chegar aos treinos. E aí quando chegar aos treinos eu já vou explicar para você que a coisa vai mudar um pouquinho. Então todo dia você vai definir se você vai fazer isso de manhã ou à noite, e aí você vai ligar o curso lá e vai começar a assistir as aulas. Mas vai assistir essas aulas como? Vai assistir essas aulas com a apostila que tem dentro do curso impressa, com uma caneta na mão, anotando tudo que eu falar para depois você rever esse conteúdo. Então você vai, anota tudo, finalizou 1 hora de curso que você se propôs a fazer, você vai ler as anotações que você fez e anotar se tem algum tipo de dúvida. E no outro dia, assim por diante, porque quando chegar a sua hora de fazer mentoria comigo, porque sim, nosso curso oferece uma mentoria comigo. Então quando chegar o dia de você fazer a mentoria comigo, você vai ligar a câmera, vai poder fazer perguntas e tudo mais, você vai estar com todas as suas perguntas organizadas, com as suas perguntas escritas. Se você não escrever, você vai achar que vai lembrar dessas perguntas e na verdade não vai. Então, depois que você escrever todas as suas perguntas e depois que você fizer 1 hora de aula por dia, no máximo 1 hora, pode ser meia hora, enfim. Quando chegar na parte prática, você vai aumentar um pouquinho essa quantidade de horas. Então você vai fazer de 1 hora a 2 horas de treino. E aí, não consigo fazer isso dia de semana, por exemplo, porque eu tenho que sair muito cedo e depois eu chego muito tarde em casa porque eu tenho que pegar ônibus ou assim, ou enfim, qualquer tipo de transporte que faça com que você chegue tarde em casa. Não tem problema, você continua assistindo 1 hora por dia de aula, e aí você deixa os seus finais de semana para treinar mais. Então pega um sábado, treina 3 horas, um domingo treina 3 horas, não tem jeito. Se você realmente quer viver de arte, quer ser um tatuador e quer começar a estudar trabalhando na CLT, você vai ter que se esforçar. E quando a gente quer alguma coisa, a gente realmente tem que ter suor, a gente tem que viver aquilo. A gente tem que se esforçar e tem que fazer de tudo para aquilo dar certo. E sempre eu brinco que aqui não é curso de mágica. Então não basta você comprar o curso, aí eu estalo o dedo, pronto, você se tornou tatuador. Não funciona assim. A gente oferece todas as técnicas únicas e exclusivas. A gente oferece o conhecimento amplo em técnica, anatomia e fisiologia da pele, biossegurança e legislação. E você tem que fazer a sua parte. Que é o quê? Que é treinar todos os dias, que é assistir às aulas, que é fazer as anotações. Então dá fácil para você fazer essa transição, né, da carreira, seja ela qual for, da CLT para tatuagem. Dá fácil e não vai ser desgastante, vai ser gostoso. Vai ser gostoso porque você vai estar fazendo uma coisa que você gosta. Então você vai chegar estressado, do dia estressado que você teve de trabalho. A hora que você começar a assistir a aula, começar a assistir o curso, começar a ver o que você ama, começar a se entregar para a tatuagem, vai ter um alívio. Isso vai acabar servindo até como se fosse uma terapia depois que você chega do seu trabalho. Porque você vai estar vendo sobre o que você ama, você vai estar vendo sobre o que você gosta.
gosta. Não tem problema nenhum se você trabalha na CLT e quer fazer essa transição para tatuagem. Não é difícil, você precisa só se organizar. Se organiza e aí tudo vai fluir muito facilmente. Lembrando que como você vai ter uma mentoria comigo, você deve anotar todas as suas dúvidas e todos os seus questionamentos, né, sobre as aulas, sobre as técnicas. Tem que fazer as tarefas, então você pode pegar e fazer todo dia um pouquinho de tarefa, porque a cada aula você vai ter uma tarefa para fazer, ou não, você pode juntar todas essas tarefas e deixar para fazer todas elas no domingo, por exemplo, ou no seu dia de folga. Aí fica a seu critério. A gente sempre fala aqui no Angels que a gente gosta muito de respeitar o crescimento individualizado de cada ser humano. O que é isso? Cada ser humano tem um jeito de aprender. Cada ser humano consegue aprender melhor de uma maneira. Então tem gente que estuda melhor de manhã, aprende melhor de manhã, logo a hora que acorda, que está com o cérebro fresco. Tem outras pessoas que preferem estudar à noite. Eu, por exemplo, eu faço medicina, né? Eu dou aula também, né, de tatuagem, eu tatuo, e eu particularmente eu amo estudar de madrugada. Então a hora que todo mundo foi dormir, que a casa está em silêncio total, é o horário que eu gosto de estudar. Então geralmente eu começo a estudar meia-noite e paro todos os dias mais ou menos 2 horas da manhã. Aí eu durmo até umas 4h30, 5 horas da manhã e depois entro na minha rotina de novo, de ir para a faculdade, de tatuar, de dar aula e assim por diante, tá bom? Então cada um vai ter que criar a sua rotina e não tem como a gente aqui do Angels estipular uma rotina para você, porque às vezes a gente fala, ó, já acorda e já vai estudar, e aí isso vira um estresse para você, porque não é o seu melhor horário para aprender. E como é que você vai saber qual é o melhor horário para você aprender? Às vezes você nunca foi de estudar e agora você está querendo se dedicar a tatu. Então você vai fazer testes. Como que você vai fazer testes? Você vai pegar a nossa aula, vai ligar lá de manhã, vai acordar 1 hora mais cedo e vai ligar. Vai ver como é que foi. Foi gostoso? Não? Você estava com sono? Morrendo de sono na hora que estava assistindo a aula? Não, foi legal, eu estava ativo, eu consegui prestar atenção, eu aprendi. Ligar à noite. Nossa, à noite eu tô quase cambaleando de sono assistindo a aula. Então não foi legal. Aí tenta mais de madrugada. Então cada um vai ter o seu horário melhor para assistir essas aulas e melhor para aprender. Mas vocês têm que fazer esses testes antes. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso melhor horário para estudar é de manhã. Então, antigamente eu sempre achei que meu melhor horário para aprender era de manhã, né? Eu estudei sempre de manhã, e sempre em colégio em período integral, e aí eu sempre achei que de manhã era o melhor horário para estudar. E aí o que eu comecei a fazer no começo das minhas faculdades? Eu punha o despertador mais cedo e começava a estudar, tipo, mais cedo, antes de eu acordar, bem de manhãzinho. Ou se era um dia que eu não tinha aula, só tinha aula à tarde, né? Porque as aulas, elas têm horários não flexíveis, né? Principalmente em medicina. Às vezes tem a aula o período total, às vezes só é meio período, às vezes é só tarde, às vezes é só de manhã, às vezes é à noite, se é um estágio no hospital, alguma coisa assim. Mas enfim, aí eu punha o despertador para de manhã, por exemplo. E aí, por exemplo, veterinária. Chegava sábado, quando eu fazia a faculdade de veterinária, eu punha meu despertador lá para 6 horas da manhã. E estudar, e eu achava que eu estava indo super bem estudando de manhã. Até um dia que eu tinha uma prova e eu trabalhei, tatuei o dia inteiro, sábado e domingo o dia inteiro. Aí eu cheguei domingo, tarde em casa, eram umas 9h30, 10 horas da noite, fui estudar para a prova de medicina veterinária que eu tive. Isso aí foi lá em 2006. E aí, quando eu sentei à noite para estudar, eu falei, meu Deus, que delícia estudar à noite, sem nenhum barulho, sem ninguém falando nada, televisão ligada, os cachorros geralmente dormindo, que eu tenho bastante cachorro. Falei, nossa, fluiu demais. E aí eu vi que o melhor horário para eu estudar era de madrugada. Então, a partir desse dia, eu estudei de madrugada. E tem muita gente que fala, nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu já acho que eu durmo pouco. Vocês podem ter certeza, quando a gente pega para estudar alguma coisa que a gente ama, não vai ser 1 hora a menos de sono que vai estragar a vida de vocês ou que vai prejudicar a saúde de vocês. Pelo contrário, vai ser 1 hora de estudo aí prazerosa, estudando o que ama, estudando o que gosta e fazendo já um projeto mental de como vai ser sua vida, como você realmente conseguir viver do que você ama, né? Viver de tatuagem. Eu não sei se você conhece ou não a minha história, mas vale a pena escutar aí, tem vários vídeos falando da minha trajetória dentro da tatuagem,
Vale a pena você dar uma olhada lá para ver que não foi nada fácil eu consegui entrar no mercado de tatuagem e nada fácil eu consegui me manter nesse meio, porque na época existiam pouquíssimas mulheres que tatuavam. Em Campinas mesmo não tinha nenhuma mulher, foi a primeira mulher da cidade de Campinas a tatuar. E quando eu procurei ajuda nos estudos de tatuagem para aprender ou para conseguir alguma dica ou para conseguir ser aprendiz, eu sempre tive uma negativa. Então eu acabei sendo autodidata, o que hoje, e para mim foi muito bom no fim, porque eu consegui criar técnicas diferenciadas, técnicas que muitas vezes têm muito mais durabilidade, vamos dizer assim, do trabalho do que as técnicas usualmente conhecidas. Então isso foi muito bom para mim, mas no começo foi penoso, foi muito difícil, sabe, ser autodidata no mundo da tatu, né? Eu não sabia nem que existia outras agulhas além da agulha 03RL. Mas é isso, então se você tem vontade de se tornar realmente um tatuador e está ainda na CLT, organize seus horários, organize seu tempo para que você possa se dedicar pelo menos 1 hora por dia, né? De 30 minutos a 1 hora, tá bom? E aí nos dias dos treinos, aí o legal é treinar pelo menos 2 horas, porque daí começa a calibrar a mão, começa a pegar realmente a angulação. Se você treina muito pouco, tipo só meia hora por dia, você não treina a conseguir manter, né, essa musculatura, conseguir manter esses nervos na posição correta, na angulação correta, no movimento correto, no tempo de preenchimento correto. Então, na hora de treinar, é importante sim aumentar um pouco essa quantidade de horas que você se dedica ao curso, tá bom? E aí vai dar tudo certo, porque você vai se dedicar, você vai ter criado uma rotina, você vai ter estabelecido normas, né, para que você consiga chegar ao seu propósito final, que é sair da CLT e trabalhar como tatuador, que é o seu grande sonho. Então eu espero ter ajudado você aí nessa questão. É super possível sair sim da CLT e trabalhar como tatuador. E muitas pessoas acabam nem saindo da CLT. Você pode reparar que muitos deles saíram da CLT, viraram tatuadores, mas muitos alunos também gostam de fazer o que eles fazem, mesmo eles trabalhando na CLT, mesmo eles tendo uma rotina, mesmo eles tendo horários fixos e às vezes não tendo uma liberdade muito de tempo, né? Por exemplo, quem é CLT não pode, por exemplo, resolvi que amanhã eu vou ao médico e não vou trabalhar, né? Acaba perdendo o dia de trabalho. Ou se vai, tem que pegar um atestado. Muitas empresas só aceitam atestado para doença ou tem uma quantidade máxima de atestado aí que consegue receber se for consulta e assim por diante. Então assim, mas tem pessoas que gostam do que elas fazem sendo CLT. Então a gente tem muitos casos aqui de enfermeiros. A gente teve até um caso de um médico, ele ama ser médico, né? Ele não é CLT, né? Ele tem o consultório dele, mas ele ama ser médico, ele não queria deixar de ser médico. E a gente tem muitos técnicos de enfermagem, inclusive aqui de Campinas, de um hospital chamado Vera Cruz, que cursaram curso de tatuagem, piercing, dermopigmentação com a gente, mas eles gostam de ser técnico de enfermagem. Então, eles conciliam. Então, no dia que eles estão de folga, eles fazem piercing ou tatu, sabe? Então, acabou virando uma renda extra. Então, você não necessariamente precisa sair da CLT para ser tatuador, né? Você pode conciliar e ter uma renda extra e fazer o que ama. Então, tipo assim, poxa, passo, sei lá, de segunda a sexta sendo CLT, sábado, domingo eu tatuo. Ou não, eu tatuo todos os dias tatuagens pequenas assim que eu chego do meu trabalho, e aí domingo eu pego tatuagens maiores para fazer. É como eu disse, se você tiver um emprego, se você tiver uma função que você ama fazer, então se você conseguir entrar no meio da tatuagem, você realmente vai conseguir fazer o que ama, e isso vai servir como um escape. Então você muitas vezes nem fica mais tão estressado com o trabalho que você tinha e consegue levar os dois, se for esse seu desejo. Agora, se for seu desejo também, falar tchau CLT, vou indo, e viver só de tatuagem, você vai conseguir desde que você se dedique para isso, né? Então, para que consiga ser um tatuador de sucesso, tem que estudar, tem que treinar, tem que aprender a se divulgar. Tudo isso faz parte de ser um tatuador e para conseguir realmente se manter dentro do mercado da tatuagem. Eu espero ter te ajudado e a gente se vê na próxima.